Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E amados, iremos iniciar uma série sobre as bem-aventuranças do Sermão no Monte, e hoje iremos iniciar com os humildes de espírito. Então acompanhe comigo Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 3, que nos diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E querido, eu quero tratar sobre o tema os humildes de espírito. Os humildes de espírito. E queridos, as bem-aventuranças inauguram o Sermão do Monte e também irão revelar o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus, daqueles que são súditos do seu reino. E antes de tratar sobre justiça, misericórdia, pureza ou perseverança, Jesus ele começa pela humildade de espírito. Ou seja, amados, a humildade de espírito é o fundamento de toda a vida cristã. Queridos, e lembrando que ninguém produz por si próprio nenhuma dessas características do reino. A humildade de espírito enfatizada por Cristo é uma obra da graça. Ou seja, enquanto a graça de Deus não trabalhar no coração do homem, esse homem jamais reconhecerá a sua pobreza diante de Deus. Ou seja, amados, devido ao pecado, o homem ele se orgulha. O homem ele acredita ser alguma coisa. Então ele carece da graça. E ao subir ao monte, amados, se assentar, Cristo ele se apresenta como um verdadeiro mestre, como também um legislador do seu povo. A cena, queridos, nos diz que Jesus se assenta, seus discípulos se aproximam para ouvi-lo e demonstram que verdadeiramente são súditos do reino e estão aos pés de Cristo. E assim receberão a sua palavra com fé e com submissão. E amados, entendam, o reino de Deus, queridos, não é moldado pela sabedoria humana, mas o reino de Deus é moldado pelo caráter, pelo ensino, pela vida do próprio rei. E antes de entendermos o que significa ser humildes de espírito, precisamos compreender, em primeiro lugar, o que Jesus não está ensinando. Ou seja, o que Jesus não está ensinando sobre o que é de fato ser uma pessoa humilde de espírito. E em primeiro lugar, amados, a humildade de espírito não é uma pobreza material. Embora, amados, Deus ele cuide dos pobres e muitas vezes Deus opera entre eles, essa falta de recursos não torna alguém automaticamente participante do reino dos céus. Precisamos entender essas coisas. Da mesma forma também, queridos, por outro lado, a riqueza não impede alguém de ser humilde de espírito, desde que o seu coração não esteja firmado nos bens, mas em Deus, queridos. Porque quantas pessoas que
possuem riquezas que são de fato humildes de espírito, que foram transformadas pela graça. Em segundo lugar também, amados, ser humilde de espírito não significa possuir uma personalidade tímida, introvertida ou insegura. Não é disso que Jesus está tratando. Ou seja, amados, existem pessoas naturalmente reservadas, que continuam sendo cheias de orgulho. Assim também como existem pessoas de temperamento firme, temperamento corajoso e vivem em sincera dependência do Senhor. Amados, a humildade ensinada por Cristo não se trata de uma característica que eu posso colocar temperamental. Mas essa humildade que Cristo está tratando, queridos, ele está falando de uma condição espiritual. Eu posso destacar também, queridos, em terceiro lugar, Jesus também não está elogiando uma falsa modéstia. Ou seja, queridos, Jesus não está elogiando uma atitude de quem aparenta humildade por meio de palavras ou gestos, mas o seu íntimo, ou seja, o seu coração, essa pessoa deseja reconhecimento, essa pessoa deseja aprovação. Por quê, queridos? Porque não se trata disso. Esses humildes de espírito que Cristo está tratando aqui, não se trata dessas coisas. A humildade bíblica, amados, ela não procura parecer humilde diante dos homens. Não, não é isso. A humildade que Cristo está tratando vai nascer de um coração que foi quebrantado diante de Deus. Um coração que se tornou sensível por obra da sua graça. Um coração que reconhece a sua miséria, a sua total dependência em Deus. Em quarto lugar, a humildade de espírito também não consiste em pensar mal de si mesmo ou viver dominado por sentimentos de inferioridade, comiseração. Não é isso que Jesus está tratando aqui também. O evangelho, amados, ele não produz uma autoestima destruída, mas o evangelho ele produz uma visão correta de quem somos diante da santidade de Deus, queridos. Precisamos pontuar essas coisas. Por quê? Porque o problema do homem não é simplesmente falta de valor, mas o seu maior e mais terrível problema é o pecado, queridos. Ou seja, amados, a esperança do homem não está em encontrar valor em si mesmo, no seu interior, mas a esperança do homem está em encontrar redenção na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Em quinto lugar, também eu posso ressaltar que humildade de espírito não é uma religiosidade exterior, né? Não é também um conhecimento teológico, muito menos participação em uma igreja. Humildade de espírito também não tem nada a ver com tradição familiar, nem muito menos humildade de espírito tem a ver com práticas de boas obras, queridos. Não são essas coisas que Jesus está tratando. Jesus não está falando disso, desses humildes de espírito. Por quê? Porque estamos estudando esses dias sobre Nicodemos em João 3. E vemos que os fariseus daquela época possuíam tudo isso. Religiosidade exterior, praticavam boas obras, conheciam as escrituras. Mas não é disso. Eles foram severamente repreendidos por Cristo
porque confiavam em sua própria justiça. Então, não é acerca dessas coisas que Jesus está tratando. O reino dos céus, amados, não é recebido pelos que apresentam méritos diante de Deus. O reino dos céus, queridos, é algo gracioso. O reino dos céus é recebido por aqueles que reconhecem que nada tem para oferecer, além da sua extrema necessidade da graça de Deus. Somente depois de removermos, essas falsas interpretações sobre humildade de espírito é que compreenderemos a profundidade das palavras de Cristo Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo, amados, ele passa a descrever aqui em Mateus 5 aqueles que reconhecem a sua absoluta falência espiritual diante de Deus. Aqueles que reconhecem pela obra da graça que estão mortos em seus delitos e pecados e carecem da redenção que há em Cristo. São pessoas que sabem que por causa do seu pecado nada possuem, ou que possa torná-las aceitáveis diante do Senhor. Perceba que Cristo não está falando de uma humildade natural, mas ele está falando de algo espiritual. Toda a confiança em si mesmo foi destruído quando a pessoa reconhece. Ela reconhece que a sua única esperança repousa na graça revelada na pessoa de Cristo Jesus. Não naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode executar. Essa pobreza espiritual é um fruto da obra do Espírito, amados. Ou seja, quando Deus ilumina o coração do pecador, o pecador ele deixa de confiar em seus próprios méritos, deixa de confiar em suas obras, naquilo que ele é capaz de apresentar, e ele passa a abandonar toda pretensão de justiça própria, e assim ele se lança inteiramente sobre a suficiência de Cristo. Bendito seja Deus, queridos. Então perceba, é uma obra inteiramente da graça de Deus. Somente quem se esvazia de si mesmo é que pode ser cheio dessa graça, queridos. Então esses são os súditos, aqueles que receberam um novo coração e se tornaram humildes por obra da graça. Aqueles que reconhecem que nada possuem e carecem desesperadamente da misericórdia divina. Por isso Jesus declara, porque deles, deles é o reino do céu. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus não é conquistado por esforço humano, religiosidade, boas obras, mas é recebido pela graça, mediante a fé no Salvador. E os humildes de espírito já pertencem ao reino, porque foram alcançados pela graça soberana de Deus e vivem debaixo desse governo, desse senhorio absoluto do rei desse reino. Esses súditos do reino não confiam em si mesmo, mas esses súditos do reino, queridos, descansam inteiramente na justiça perfeita do Salvador. Essa primeira bem-aventurança, queridos, revela que toda a vida cristã começa com uma profunda dependência de Deus. Toda a vida cristã começa com essa entrega totalmente ao Senhor desse reino. E quanto mais contemplamos a santidade de Cristo, mais percebemos que somos insuficientes em nós mesmos. E isso precisamos aprender nessa bem-aventurança. Quanto mais reconhecemos a nossa pobreza espiritual, mais valorizamos as riquezas da graça que são encontradas somente
na pessoa de Cristo. Senhor, nada trago em minhas mãos. Não existe, queridos, verdadeira conversão sem esse quebrantamento, sem esse crescimento espiritual e sem essa contínua dependência da graça de Deus. O discípulo de Cristo, amados, ele jamais supera essa bem-aventurança. Ou seja, o discípulo de Cristo amadurece nela, cresce nela, aprende nela e assim vive todos os dias consciente de que tudo o que possui vem exclusivamente da graça de Deus. Nada é pelos seus méritos, pelos seus esforços. Por isso que Jesus começa dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E, em primeiro lugar, a verdadeira humildade, podemos destacar, nasce quando reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Ou seja, amados, quem compreende a sua pobreza espiritual vai abandonar toda confiança em si mesmo e somente assim encontra descanso na soberania, na graça. Encontra essa total dependência no Salvador. E em segundo lugar, eu posso destacar também que o reino de Deus pertence aos que foram quebrantados pela ação do amado Espírito Santo. Ou seja, amados, a entrada no reino, ela jamais acontece por méritos humanos. Mas essa entrada do reino acontece pela obra soberana de Deus, que conduz o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo. Esse pecador que reconhece que nada possui, nada tem. Os humildes de espírito, amados, em terceiro lugar, eles vivem diariamente confiando na suficiência de Cristo, não na própria suficiência. A segurança desses súditos não está em suas realizações, mas a segurança desses súditos está nessa justiça perfeita de Cristo. Justiça perfeita essa que sustenta a sua igreja, que preserva a sua igreja e que conduz a sua igreja até a sua glória eterna. Então, aquele que de fato foi alcançado pela graça, ele se torna totalmente dependente do seu Senhor e totalmente voltado para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Curva a sua fronte. Vamos orar. Pai maravilhoso, nos leva a viver a cada dia essa dependência. Uma dependência total e completa do Senhor. E viver para Ti, colocando a nossa vida, colocando todo o nosso ser nas Tuas mãos, Senhor. Pois nada temos, Pai, para apresentar. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado na vida deste irmão e desta irmã. Em o nome para a glória do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Então, Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.